Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a Tatiana Cimbalista, advogada especialista em infraestrutura, que tem se dedicado agora aos estudos do mercado de carbono, das mudanças climáticas, fez um mestrado sobre isso na área de administração pública na Universidade de Harvard e agora foi à COP27 acompanhar os debates sobre isso no mundo. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar agora, depois de termos falado no domingo sobre a situação do mercado de carbono, o momento que está sendo vivido no mundo. No segundo episódio, na terça-feira, a gente falou sobre a situação do Brasil e agora meio que a gente vai mesclar as duas abordagens, falando do debate que aconteceu na COP27 e quais os rumos que ele toma a partir de agora. Tatiana, é com você. Como é que você vê agora a COP27 e o que passa, como passa a ser esse debate a partir de agora? Eu ouvi tantos balanços que foram feitos sobre essa COP que, que acho que eu vou centrar exclusivamente no mercado de carbono. De uma forma geral, em duas palavras, assim, a gente teve um avanço inesperado e histórico em relação a perdas e danos, e o resto acho que ficou ofuscado por essa grande vitória, vamos dizer assim. Se patinou muito em relação a ampliar as ambições de redução de descarbonização, e os outros mecanismos, vamos dizer assim, os outros assuntos ficaram um pouco preteridos em relação a perdas e danos, o que, o que quer dizer que eles vão ter que ser atacados nas próximas COPs, mas, enfim, houve outros avanços também, menores, mas igualmente importantes, vamos dizer assim, em termos de financiamento climático, em termos de acordos bilaterais, enfim, tem algumas outras vitórias a serem celebradas aí, e várias notícias ruins, sobretudo o fato de que o objetivo de limitar o aumento a 1,5 graus centígrados está se tornando percentualmente uma exceção. Então, vamos dizer assim, os cenários mais prováveis começam a ser de um aumento superior a esse 1,5, embora não se tenha desistido ainda dessa meta, e está ficando um pouco mais difícil, a janela está começando a ficar mais fechada e demandando atividades mais radicais para conseguir atingir essa meta ainda. No aspecto do mercado de carbono propriamente dito, foram intensamente discutidas algumas propostas de realmente criação de um mercado internacional regulado de carbono, mas criar um mercado do nada, com a complexidade que tem um mercado como esse, que pressupõe, na verdade, você criar um padrão comum de mensuração, de verificação, né, das atividades, de como elas sequestraram ou evitaram emissões, tudo isso é muito complexo e é difícil você criar do nada esse mecanismo. Então, é algo que começou a ser discutido e que vai durar ainda um certo tempo para a gente conseguir maturar. E tempo, praticamente, é o que a gente não tem, né? Porque quanto mais passa o tempo, maior o acúmulo dos gases de efeito estufa e maiores as consequências disso para a vida humana, para a vida de todos os seres vivos na Terra. Mas no mercado de carbono, é, o, o- essa é a primeira COP que eu fui, né? E lá eu encontrei várias pessoas, vários amigos que são ratos de COP, que vão para lá há muito tempo, para as COPs há muito tempo. E, e todos eles estavam comentando um fenômeno que tem lá as suas vantagens e desvantagens, que era o fato de que essa COP contou com uma presença muito grande da iniciativa privada, né? Das empresas, das ONGs, que, vamos dizer assim, sempre estiveram lá, as instituições voltadas
a questões ambientais e climáticas, tinha muita gente, muitas empresas de energia, de petróleo, de atividades outras, né, de produção de bens e de consumo, e também as consultorias e as empresas de aviação, enfim, tinha muita gente lá que vem do mercado e que não é da diplomacia nem das ONGs, e que estava lá, seja declarando seu envolvimento nesse movimento mundial de combate à mudança climática, seja identificando a oportunidade econômica desse mercado, desse movimento e a oportunidade econômica que isso representa mesmo. E aí as reações foram muito variadas, né? Teve gente, gente que falou, olha, isso está conspurcando a COP era um momento de negociação diplomática e de difusão do conhecimento, é um momento em que o IPCC, que é o ente, a entidade técnica da ONU, emite os seus relatórios, apresenta suas conclusões, reúne as informações todas científicas que foram produzidas em todo o planeta e divulga, consolida e divulga isso. E esses ativistas, sobretudo, falaram, olha, a COP agora virou um show-off, né? Um momento em que as empresas fingem que elas estão contribuindo e, na verdade, estão arranjando um jeito de não mudar nada e deixaram os mercadores entrarem no templo. Essa é uma crítica que eu, enfim, eu ouvi com muita atenção, porque, de fato, essa é uma COP, foi a primeira COP que foi feita na África, era uma COP que chamava Juntos pela Implementação, então tinha uma preocupação muito grande em tornar mais concretos os compromissos internacionais, e, apesar de ter sido na África, foi uma COP que foi muito criticada pela falta de acessibilidade dos atores tradicionais, vamos dizer assim, né, das ONGs, sobretudo das pessoas que têm menos poder aquisitivo para chegar lá, para bancar a hospedagem, enfim. Teve uma questão de acessibilidade verdadeira. E, por outro lado, tem, vamos dizer assim, a essa altura do campeonato, embora a solução, me parece, né? Sem dúvida nenhuma, não é o mercado sozinho que vai resolver isso, é política pública, é governo, é decisão de cima para baixo, mas ainda assim, a presença do mercado lá, me parece, é muito salutar, e a gente não pode abrir mão de nada a essa altura do campeonato. E, sobretudo, não pode abrir mão desses mecanismos que permitem que o tornar a descarbonização uma oportunidade. A hora que deixa de ser só custo, né, deixa de ser só dor e passa a ser oportunidade, é a hora que as coisas realmente se movem numa velocidade e num volume maior do que a mera imposição. E aí a gente conta com aquilo que a iniciativa privada tem de melhor, em termos de inventividade, em termos de agilidade, né? Aquilo que a gente precisa fazer rápido, a gente precisa fazer novo, a gente precisa inventar para sofrer um pouco menos. Isso é o que o mercado pode trazer, o mercado de carbono pode trazer. Mas, enfim, esse é só a minha contribuição, vamos dizer assim, para esse debate, né? De que papel a iniciativa privada e o mercado tem que ou vai desempenhar aí nessa luta pela descarbonização. É interessante porque os povos tradicionais aqui no Brasil, ou as organizações que os representam, como os indígenas, os quilombolas e ribeirinhos também, têm se colocado contra o mercado de carbono, dizendo que é uma imposição do capitalismo que pode retirar a soberania desses povos sobre os territórios e tal. A gente naturalmente vai abrir espaço aqui para esses representantes explicarem essas posições e tal.
mas o que você está trazendo é que existem dois eixos de interesse da iniciativa privada. De um lado, existe a questão da imagem, realmente, né, da responsabilidade social e ambiental que as empresas carregam, né? Elas podem sofrer represálias, podem sofrer sanções dos consumidores quando tem a sua imagem associada ao desmatamento, à destruição ambiental, ou quando não demonstram, né, uma preocupação com isso. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que existe aí uma atividade que pode ser lucrativa, existe aí uma commodity que está sendo criada e que pode ser comprada e vendida, é isso? Realmente, esplendores e misérias do mercado, do capitalismo, da iniciativa privada, o nome que se queira dar a essa força, né, que ergue e destrói coisas belas. No caso da COP, isso é muito claro, assim, a quantidade de avanços tecnológicos e de mudanças que nós somos capazes de produzir em tempo curto, com a devida reunião de conhecimento, de informação, inclusive em termos de energia, que é a maior mudança que a gente precisa fazer, né? A mudança, que no o caso brasileiro realmente é um caso à parte, com exceção de alguns centros urbanos, o que o mundo mais faz para emitir gases de efeito estufa é essencialmente energia e transporte. No caso brasileiro, isso muda um pouco, a gente é uma exceção, mas a regra é essa, é isso que a gente vai precisar mudar de uma maneira massiva na forma como a humanidade produz essa atividade humana. Então, para isso, alguma combinação em maior ou menor intensidade de política pública, ou seja, de governo determinando essa mudança e mercado ou, enfim, as forças produtivas atendendo a isso e transformando isso numa oportunidade, é essa combinação de forças diferentes, interesses diferentes que vai fazer a gente sair desse imbróglio, se é que vai, né? Não, mas vai. A questão é quanto que a gente vai sofrer até que isso aconteça, e esse sofrimento, e quem sofre, no final das contas, tem tudo a ver com quanto tempo a gente vai demorar para garantir que isso ocorra. Mas a crítica, vamos dizer assim, ao mercado de carbono tem muito a ver também com a possibilidade de que ele enriqueça as pessoas erradas, né? Assim, gaste muito dos recursos que são dedicados à descarbonização nas atividades meio e no final das contas, perverta uma lógica que deveria ser uma lógica de Estado. Mas a verdade é que o Estado por si só, os Estados nacionais, não estão dando conta de resolver esse problema global. Ou então, pelo menos, não estão dando conta na velocidade que se quer. Então, acho que é meio inevitável canalizar essas forças produtivas para contribuírem nesse esforço, ainda que eu concorde plenamente com qualquer um que diz que que esses mecanismos de mercado são adjacentes, são sempre a mais, né? Se somam aos esforços que são esforços diplomáticos, de negociação e intergovernamentais para promover a descarbonização. E nos dois eixos, quer dizer, tanto do ponto de vista do Estado quanto das empresas, estamos nós aqui, que somos cidadãos, eleitores, contribuintes e consumidores, né? E essa sensibilidade da população é que acaba norteando, né, o rumo tomado tanto pelas políticas públicas quanto pelas empresas. E é por isso que nós existimos, estamos aqui justamente para dizer para a população, para as pessoas, qual a importância, o que está em jogo para todos nós. Tatiana Cymbalista, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua contribuição aqui no West News Terra. Obrigada, digo eu. Obrigada, Erivan. Um abraço para você. Para você também.